Bom, hoje nós vamos para a página 184 e a gente vai continuar falando um pouco sobre contos, com aquela mesma temática lá sobre a ética, sobre a questão da devolução ou não do dinheiro. Tá bom? Então vamos lá na página 184. Então vamos lá. Gêneros narrativos curtos. Conto. Então, um gênero narrativo é um tipo de história em que vai contar uma ficção. Ficção, não confundam com ficção científica. É muito comum eu falar de ficção e os alunos ficarem imaginando ficção científica, que são histórias que envolvem futuro, tecnologia avançada. Não é exatamente isso, tá? Ficção, na verdade, é uma história inventada. Então, pode ser qualquer tipo de história. Pode ser uma história, inclusive, que se passe na casa de vocês, desde que seja uma história inventada, tá? Então, assim, os gêneros narrativos, eles se encaixam nessas histórias que são inventadas, e eles têm diversos subgêneros, como, por exemplo, o conto. O conto é uma história curta, ou seja, é uma história que você consegue ler de uma vez só, diferente de um romance, que é um livro maior. Não confundam romance com história de amor, não é isso. Romance é uma história grande, é uma narração grande, que é aquele tipo de narração que você não consegue ler de uma vez. Você precisa guardar o livro, aí depois você continua, como por exemplo esse aqui que eu tô lendo, ó. Esse aqui que eu tô lendo é Os Três Mosqueteiros, ele é um romance, porque olha o tamanho dele. Ele é gigante. É um livro bem grandão. Então, isso não quer dizer que ele seja uma história de amor, quando eu falo que esse livro é um romance. Eu estou dizendo que ele é um livro grande. É um livro que vão ter várias tramas, que vão ter várias situações conflituosas, que vão ter vários personagens, diferente do conto, que é um texto menor, é um texto que você lê de uma vez só, e é um texto que todos os elementos que estão ali são de suma importância. Por quê? Por ele ter um tamanho curto, não tem como o autor de conto encher aquele texto com coisas desnecessárias. Então, tudo que ele escreve ali no conto, tudo que ele compõe ali nesse texto é de extrema importância. Então, todos os detalhes ali do conto, eles são pensados pelo autor, porque ele não tem muito espaço para colocar ali coisas desnecessárias. No romance, não. No romance, eu posso colocar subtramas, eu posso colocar outros personagens, porque ele tem um espaço grande para isso. Então, eu posso desenvolver outras coisas que têm uma relevância, uma importância um pouco menor em relação a outras. Então, eu tenho uma liberdade maior para brincar com o meu texto. O conto não. O conto, tudo que está compondo ali nesse conto é de extrema importância. Nada está ali à toa, tá? Então, é esse tipo de gênero que a gente está estudando agora, que é o conto. Vamos ver lá. Introdução. Algumas vezes, ao lermos um texto, nos deparamos com informações do tipo conto extraído de, crônica publicada no jornal X ou Y, trecho extraído do romance, e assim sucessivamente. Uma história pode ser enquadrada em alguns subgêneros narrativos, como conto, crônica, novela, romance, parábola, apólogo, fábula. Então, dentro do gênero narrativo, nós temos diversos subgêneros, que são todos esses gêneros que servem aí para contar histórias. Então, dentro de um conto, nós contamos história, dentro de uma crônica, nós contamos uma história. Uma novela, a novela ela fica entre o conto e o romance, porque ela é um tamanho mediano. Ela não é nem tão curta quanto um conto, mas nem tão grande quanto um romance. Ela é esse meio termo. Parábola, apólogo e fábula. Então, todos esses subgêneros ali, eles servem para contar histórias. É que cada um vai contar a história de uma maneira diferente do outro. Cada um vai ter a sua especificidade. Cada um tem algumas especificidades, mas de modo geral, todos são formas de narrar, isso é, formas de passar uma mensagem através de um enredo. Nesse capítulo, vamos conhecer mais a fundo o gênero narrativo conto. Então, esse capítulo é especial para a gente falar sobre esse subgênero aí da narração, que é o conto.
O conto é uma publicação, não necessariamente vinculada a atividades jornalísticas, em que o escritor conta alguma coisa verossímil ou inverossímil e prende a atenção do leitor a partir do desenvolvimento do enredo, que deve ter começo, meio e fim. Vocês sabem o que significa essa palavra aí, verossímil? Que é realista? Isso. Só que é realista, mas não necessariamente que seja igual à nossa realidade. Uma coisa verossímil é uma coisa que tem coerência, que tem sentido, que tem lógica. Por exemplo, se eu pego uma história de fantasia, por exemplo, Harry Potter. No Harry Potter, é uma história verossímil, porque dentro da composição do mundo em que ele foi criado, ele tem coerência. Só que reparem que não é verossímil com o nosso mundo real, digamos assim, porque no nosso mundo real a gente não, infelizmente, não temos a escola de magia e bruxaria, né? Não podemos fazer feitiços com uma varinha, nada disso. Só que dentro do universo em que ele foi criado, que é este universo justamente da magia, ele faz todo sentido. Vocês já, por exemplo, viram alguma série ou algum filme ou leram algum livro em que vocês olham para uma cena e falam assim, nossa, esse personagem nunca faria isso, os roteiristas fizeram besteira, porque isso não condiz com o que o personagem é. Já aconteceu isso com vocês? Nunca em nenhuma série que vocês viram que, nossa, essa série se perdeu. Isso que está acontecendo não faz sentido mais. Sim, eu já vi. Às vezes acontece, principalmente em série, né? Por exemplo, aconteceu, eu não sei se vocês assistiram o Game of Thrones, mas muita gente reclamou do final de Game of Thrones. Porque viram lá que tinha uma personagem que tinha um certo desenvolvimento e ela muda completamente a personalidade dela. E aí muita gente não gostou. Por que muita gente não gostou? Porque para essas pessoas faltou verossimilhança. Então, faltou uma coerência, uma lógica com tudo aquilo que tinha sido construído da história. Então, aquelas atitudes da personagem no final não condiziam com as atitudes que ela tinha no começo e no meio da história. Então, para eles, faltou verossimilhança na história. Então, a verossimilhança é a lógica que compõe o texto. Então, percebam que toda história que a gente cria, a gente tem que tomar muito cuidado para que tenha verossimilhança, porque isso é muito importante. Por exemplo, se eu crio um personagem que é extremamente honrado, e aí eu boto esse personagem fazendo uma coisa completamente sem caráter, assim, né? De repente ele muda de posição, ele vira um traidor, ele sem nenhuma justificativa, né? Precisaria ter uma justificativa para esse personagem mudar de caráter. Se eu faço isso sem colocar nenhuma justificativa, aí me falta lógica dentro do texto, me falta coerência. Então, o que aconteceu? Eu deixei o texto inverossímil, ele não tem verossimilhança. Então, isso para os escritores é muitíssimo importante, porque você precisa entender a lógica da história, você precisa entender a lógica das ações dos personagens, para que tudo aquilo fique crível, para que as pessoas acreditem naquilo que elas estão vendo, para que as pessoas confiem na sua história e se envolvam na sua história. Porque não tem nada pior do que você ler uma história que você acha assim, nossa, mas não faz sentido nenhum isso que esse personagem está fazendo. Não faz sentido nenhum essa situação ter acontecido. Por exemplo, eu não assisti, eu assisti só a primeira temporada. Dark, vocês viram essa série? Acho que pelo silêncio não, né? Que professora? Vocês assistiram aquela série chamada Dark? Dark? É. Não, eu já ouvi falar. Mas não sabia que era uma série, achava que era um filme. Não, é uma série. Eu assisti só a primeira temporada, né? E essa é uma série que fala sobre viagens no tempo. Então vão ter três linhas do tempo, né? Tem o passado, tem o presente e tem o futuro. Eu assisti só a primeira temporada, ela tem 3 temporadas. Aí no final da segunda temporada, entrou uma nova linha do tempo, que foi uma linha do tempo que falaram que era outro mundo. Então deixou de ser só passado, presente e futuro, entrou um outro mundo ali. Professora? Oi.
É que também tem um outro seriado que eu vi, que ele também é fictício. Se chama True Blood. Já ouviu falar? Ah, tá. Eu já ouvi falar, mas nunca assisti esse. Tem algumas cenas no YouTube, já ouvi falar. Hum. Então, e aí quando Aí ele é entrou. fictício também. Aham. Quando entrou essa outra linha do tempo, que é de um outro universo, um outro mundo, teve gente que falou, tipo, putz, estragou. Estragou a série. Que agora eles vão se perder aí. Porque já tinha passado, presente e futuro. Como assim eles inventaram que entrou um outro universo, né? Então tiveram pessoas que acharam que aquilo foi inverossímil, que perdeu a verossimilhança, perdeu a coerência lógica. Outras pessoas que viram a série até o final falaram que não, que isso não estragou, que eles conseguiram fechar todos os arcos. Então, assim, né? Você vê que também a verossimilhança, ela nem sempre acaba convencendo todo mundo. Tem pessoas que não se convencem daquilo que está sendo feito. Vamos continuar, então, aqui a leitura? No conto, geralmente os elementos narrativos como tempo, espaço, personagens e ação são limitados. Daí uma razão para a narrativa ser curta. Então é por isso que eu falei, né, que no conto tudo é de extrema importância. Tudo que está ali no conto não está ali por acaso, tem uma razão, foi muito bem pensada. Porque não se tem espaço para falar coisas que não são extremamente necessárias para o conto ali, para a história. Porque é um texto curto. Então, por isso que ele fala que o espaço, a ação, os personagens é tudo limitado, porque é um texto curto. Então, tudo que está ali tem importância. Nada está ali à toa. Quando eu falo tempo, vocês sabem do que eu estou falando? O que é o tempo numa narração? Talvez o ano que a história se passa? Quase isso. O tempo numa narração é quando a história se passa. Isso pode ser de diversas formas. Pode ser numa tarde, pode ser no dia 15 de abril, pode ser no ano de 1980. Então, o tempo ele vai se dar dependendo da forma como o autor escolher. Então, escrevam aí do ladinho tempo, aí coloca assim, quando a história se passa, para vocês não esquecerem disso. Então, coloca aí que tempo é quando a história passa. Quando eu falo o espaço da narração, o que vocês entendem? Onde a história se passa? Onde a história se passa? Pode ser de diversas maneiras também. Pode ser no meu quarto, pode ser na praça, pode ser no Brasil, pode ser em São Paulo, pode ser numa piscina, né? Então, depende aí da escolha do autor. Escrevam aí do ladinho. Professora, Oi. mas também existe, por exemplo, os filmes fictícios que foram baseados em fatos reais. Tem essa Sim. também. Uhum. Mas, de qualquer forma, né, mesmo eles sendo baseados em fatos reais, tem o autor ali que escolheu como contar a história. Então, tem a forma aí do narrador, né, do contador de história, de expor para as pessoas como que se passaram esses eventos. Então, acaba sendo uma ficção, porque tem uma forma de se contar ali, que é escolhida pelo autor. Porque, por exemplo, se eu for contar uma história, não vai ser da mesma forma que o Ian. O Ian vai contar de um jeito, eu vou contar de outro jeito, o Jonas vai contar de outro jeito. Então, a forma como se conta a história faz não vai saber parte qual dessa que é ficção. verdadeira, né? Oi? Então, se eu contar de um jeito, a senhora contar de um jeito e o Jonas contar de outro, então não vai saber qual que é qual. Não vai saber qual que é Exatamente. verdadeira. Mas se você parar para pensar, nada na vida a gente sabe exatamente como se passou. Porque para mim, por exemplo, se eu e você brigamos, a gente entra numa briga aí, a gente sai no maior quebra-pau. É Eu treta! vou ter o meu ponto de vista da briga. Eu vou falar assim, não, o Ian falou isso para mim, ele me faltou com respeito, eu achei que ele foi grosso. E você vai ter um outro ponto de vista. Você vai falar assim, não, a professora não me respeitou, ela me fez isso comigo. Cada um vai ter o seu ponto de vista, não vai? Perceba que isso é para tudo. Porque cada um vai perceber as coisas da sua maneira. Professor, então, por exemplo, se eu e o Ricardo a gente brigar
tipo assim, da escola, aí a gente for para a diretoria, então cada um vai contar um ponto de vista da história. Exatamente. Por isso que é difícil a gente saber exatamente qual que é a verdade. Porque a verdade é relativa, né? Se para cada um a verdade vai tocar de alguma forma diferente, quem que tá certo? É como se Quem fosse que no tá errado? tribunal, né, professora? Uhum. É por isso que é Porque, preciso ter tribunais. Porque é cada porque, um vai contar a sua visão da história, né? Cada um porque lá no tem um ponto de tribunal, vista. vamos supor, tem uma vítima e um culpado. Lá a vítima conta uma história, mas aí o suspeito contra outra. Então, a Uhum. gente não vai saber. Por isso que eles procuram testemunhas, provas, para saber o que foi que aconteceu. Perfeito. Exatamente isso. E se vocês pararem para pensar, por exemplo, eu não sei se o professor Hélio já abordou isso com vocês, mas a matéria de história. Na matéria de história, o que nós temos ali? Não é uma contação de uma história daquilo que aconteceu no nosso país ou no mundo? Sim. Essa história foi contada por alguém que teve o seu ponto de vista. Então, olha que complicado, né? Então, será que tudo que a gente estuda na história aconteceu exatamente dessa forma como está se contando? Ou aconteceu de outra forma, mas a pessoa não quer falar. Ou Por ela exemplo, não pode. se não é nem que a pessoa não quer falar, né? Mas ela está contando a forma como toca para ela, como parece para ela, né? Por exemplo, vocês acham que na época do descobrimento do Brasil, né? Você acha que essa história ela é contada da mesma forma para os portugueses e para os índios? Vocês acham que se os índios contassem essa história, seria da mesma forma como a gente aprendeu? Ou Não, seria diferente? que os portugueses falam que eles descobriram o Brasil, só que eles conquistaram. Exatamente. Eles conquistaram, eles saquearam, eles mataram os povos que já existiam lá. Professora, mas só que, tipo assim, ó, é o que a gente estudou. Mas só que vamos parar pra pensar. Nós brasileiros, a gente sabe que antigamente o Brasil não foi descoberto. Ele foi invadido. Mas e o que os portugueses lá de Portugal vão pensar disso? Será que o ponto de vista dele é diferente do nosso ou eles concordam com isso? Eu acho que hoje em dia eles. Eu não sei exatamente, né, como que eles pensam a respeito disso. Pode ser que Eu sei sim, que pode ser que não. existe um grupo que reconhece que o colonialismo é um absurdo. E existe outro grupo que não, que acha que está certo, que tem que continuar. Mesmo porque ainda hoje existem países que sofrem por isso que o Brasil passou, né? Então, assim, a gente vê que tudo é uma questão mesmo de ponto de vista. Então, qual que é a verdade? Como a gente sabe o que é verdade, né? Não dá para saber exatamente. A gente sabe que para cada um toca de alguma forma. Cada um vai sentir aquele acontecimento sob o seu ponto de vista. Perceberam? Sim. Por exemplo, tem um livro do Machado de Assis que se chama Dom Casmurro. Esse livro conta a história de um menino chamado Bentinho que se apaixona por sua vizinha chamada Capitu, quando eles eram ainda crianças. Eles crescem, se casam, têm um filho. E esse livro ele é inteiro contado em primeira pessoa pelo Bentinho. Então, é o Bentinho contando a própria história dele. Chega um momento do livro que o Bentinho fala: Capitu me traiu com o meu melhor amigo. E aí ele começa a condenar a Capitu, fala: Capitu fez isso, fez aquilo, fez aquilo. E acaba o livro dessa forma, né? Com a gente condenando Capitu. Só que depois, quando a gente analisa o livro, a gente começa a pensar assim: peraí, será que eu posso realmente confiar naquilo que o Bentinho está me contando na história? A gente percebe que nem sempre o narrador da história, aquele que conta a história, é confiável também. Porque ele também está contando a história a partir do seu ponto de vista. E esse personagem, o Bentinho, era um personagem extremamente ciumento, extremamente possessivo. Ele colocava coisas na cabeça e ele não tirava. E a gente vai tendo provas desse comportamento dele ao longo do livro. Então fica essa incógnita, né? A gente não sabe exatamente se ele colocou na cabeça que Capitu traiu ele ou não. Então aí a gente vê, né? Esse é um ótimo exemplo de como a verdade ela é relativa. Como a gente não sabe exatamente se o que está se contando foi de fato que se passou, ou é só a forma como a pessoa acredita que aconteceu. Porque a pessoa vai acreditar que aconteceu de uma forma, né? Mas será que exatamente foi aquilo, né? Não dá para saber.
A gente só vai saber se a gente conversar com todas as pessoas envolvidas, e aí a gente vai ter o nosso ponto de vista também sobre aquilo que aconteceu. Então, sempre vai ser como a história nos toca, né? Como os acontecimentos nos tocam. Então, viram que complexo isso? Então, o conto, ele faz isso também, né? Cada um vai contar uma história a partir da sua maneira, a partir da forma como aquele evento tocou dentro de você. Então, agora a gente vai ler um texto que é do Monteiro Lobato e vai falar de um assunto semelhante àquele que a gente já tratou nos outros 2 contos. Que foi o conto do Machado de Assis, né? Aliás, o conto não, foi um pedaço do livro do Machado de Assis, que é um romance, é um livro grandão, e do conto do Fernando Sabino. Então, vamos lá. Um homem honesto. Excelente criatura. Dali não vem mal ao mundo. E honesto? Ah, honesto como não existe outro. Era o que todos diziam do João Pereira. João Pereira trabalhava em repartição pública. Na repartição, vegetara já 10 anos sem conseguir nunca mover um passo à frente. Ninguém se empenhava por ele, e ele, por honestidade, não orgulho, era incapaz de recorrer aos expedientes com tanta eficácia empregados pelos colegas na luta pela promoção. Então, o João Pereira, ele era mas tão honesto, que nem para ser promovido ele corria atrás. E aí, assim, por ele não correr atrás, né, para ser promovido, os chefes deles também não davam bola para ele, não. Tipo, deixa ele aí, né? Então, ninguém fazia esse esforço por ele. Aí, olha o que ele fazia, que ele falava, né? Quero subir por merecimento, legalmente, honestamente, costumava dizer, provocando risinhos piedosos nos lábios dos que sabem o que é a vida. O que quer dizer que essas pessoas aí riam piedosamente? Por que elas sabem o que é a vida? O que quer dizer que essas pessoas sabem o que é a vida? O que é a vida para essas pessoas? Essas pessoas aí que riem, né, do João Pereira, são as pessoas que sabem que isso nunca vai acontecer, né? Que essa história aí de merecimento, de você ser promovido por merecimento, não acontece exatamente no meio em que a gente vive. E se a gente não puxa um saco, né, por exemplo, de um chefe, é difícil a gente conseguir uma promoção, por exemplo. Não estou dizendo isso de todos os lugares, tá? De todas as empresas, de todos os lugares, não. Mas eu acho que nessa empresa que esse João Pereira trabalha, é assim que funciona. Aliás, na repartição pública, né? Parece que é assim que funciona aí. Porque os outros funcionários sabem que ele nunca vai conseguir subir por merecimento. Se ele não fizer alguma coisa aí, né? Se ele não recorrer a alguma coisa, ele não vai conseguir essa promoção. Então, por isso que eles dão risada dele. Porque João Pereira tem a ingenuidade, a inocência de achar que pelo próprio mérito dele ele vai conseguir, mas dentro desse ambiente de trabalho, me parece não ser algo possível. João Pereira casara cedo, por amor. Não compreendia outra forma de casamento e já tinha 2 filhas mocetonas. Como fossem sobremaneira curtos os seus vencimentos, a pequena família remediava-se com a renda complementar dos trabalhos caseiros. Dona Maricota fazia doces, as meninas faziam crochê, e lá empurravam o pulso, o carrinho da vida. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que João Pereira ganhava pouco, né? Ganhava insuficiente para a renda da família, e aí as mulheres da casa iam fazendo trabalhos complementares. Então, a dona Maricota, que é a esposa dele, faz doces, e as filhas faziam crochê. E assim eles iam complementando essa renda. Viviam felizes. Felizes, sim. Nenhuma ambição os atormentava. E o ser feliz reside menos na riqueza do que nessa discreta conformidade dos humildes. Haja saúde, que vai ser tudo muito bem. Era o mote de João Pereira e do seu. Então, o lema do João Pereira era isso, né? Se tiver saúde, vai ficar tudo bem. Mas veio um telegrama. Nos lares humildes, telegrama é acontecimento de monta, anunciador certo de desgraça. Quando a estafeta bate na porta e entrega o papelucho verde, os corações tumultuam violentos. Quem sabe o que é um telegrama? Vocês da era da tecnologia conhecem um telegrama?
Ô, professor, acho que eu já vi. Eu conheço sim o Telegrama. Eu sei o que é. O Telegrama é como se fosse uma carta, tá? Que chega. Eu já vi. Tipo assim, ó, é um negocinho pequeno, aí tem um botãozinho, aí você começa a apertar, aí cada vez que você aperta é uma palavra que chega a outro telegrama. Aí a pessoa usa um fone de ouvido para tentar decodificar aquele telegrama. Isso, tem dessa forma também, tem como se fosse uma carta também. Parece que foi como chegou, né? Porque veio do correio aí, né? Acho que eles não tinham um equipamento em casa, então parece que veio do correio. Que será, santo Deus? Não anunciava desgraça aquele. Um tio de João Pereira, residente no interior, convidava-o a servir de padrinho no casamento da filha. Era distinção inesperada e Pereira, agradecido, foi. Então ele foi lá, né, pro interior, porque ele ia ser padrinho de casamento da filha do tio dele. E muito naturalmente foi de segunda classe, porque nunca viajara de primeira, nem podia. Então no avião ele foi na classe mais econômica, né? Bem recebido, apesar de sua roupa preta fora da moda, funcionou gravemente de testemunha, disse aos nubenses as chalaças do uso, comeu os doces da festa, beijou a afilhada e no dia seguinte se fez de volta. Então ele foi lá, casou os dois, né? Foi testemunha do casamento dos dois e voltou. Acompanharam-no à estação o tio e os noivos, amáveis e contentes, mas protestaram indignados ao vê-lo meter a maleta num carro de segunda. Não admitimos. Tem que ir de primeira. Mas se já comprei o bilhete de volta, é o de menos, contraveio o tio. Mais vale um gosto do que 4 vinténs. Pago a diferença. Tinha graça. Então, o que o tio fez? O tio foi lá e pagou a diferença para ele poder viajar de primeira classe, né? Comprou-lhe bilhete de primeira, sacudindo a cabeça. Este João. João honesto, assim forçado, pela primeira vez na vida embarcou em vagão de luxo. E o conforto do Pullman, mal o trem partiu, levou-o a meditar sobre as desigualdades humanas. A conclusão foi dolorosa. Verificou que é a pobreza o maior de todos os crimes, ou pelo menos o mais severo e implacavelmente punido. Então, o que ele está refletindo aí? Ele está refletindo da desigualdade econômica aí, né? Na verdade, na nossa sociedade, as desigualdades são aquelas que mais trazem as dificuldades para a vida do ser humano. Porque por conta das desigualdades, as pessoas não têm as mesmas oportunidades para se desenvolver, para estudar, para se tratar de uma doença. Então, tudo é muito desigual no nosso país. Enquanto a gente ainda não está tão mal, né? Nós ainda podemos nos tratar se a gente ficar doente, né? Vocês ainda estudam numa escola particular, mas existem pessoas que não têm dinheiro nem para comer, né? Então, existem crianças que vão para a escola para comer. Basicamente isso, assim. Não é nem para estudar, é porque se não vai para a escola não tem o que comer. Porque a escola oferece merenda, né? Então, assim, a gente vê que as desigualdades, elas são muito grandes. E uma pessoa que, por exemplo, vai para a escola para comer, não vai conseguir exatamente se concentrar nas matérias para ir bem, para depois passar numa faculdade, por exemplo, né? Então, a gente vê que, por conta da desigualdade econômica, parece que os nossos caminhos já são muitas vezes traçados. Por mais que existam as exceções, a maioria acaba ficando sempre preso naquele mesmo caminho que a desigualdade social traçou para ele. Então, essa é a reflexão que ele está tendo aí. João Pereira ainda filosofava essas desconsoladoras filosofias quando o trem chegou. Desembarcaram todos. A rica, pacotes e malas por mãos de solícitos carregadores. Só ele conduzia a sua pequenina mala barata de papelão a fingir couro. Então, né, lá que ele tá no lugar chique, né, na primeira classe, pegaram as malas dele. Saiu na rua, porém, diário pular plateia. Lembrou-se de um jornal comprado em caminho e que deixara no carro. Não vale nada um jornal lido? Vale sim. E tanto que Pereira voltou depressa a buscá-lo. Sempre há um bocado a mais de papel na casa. Ao penetrar no pulmão vazio, tropeçou num pacote largado no chão. Então, ele esqueceu o jornal no carro, então ele foi voltar para buscar esse jornal. E aí, quando ele voltou para buscar o jornal, ele tropeça num pacote que está no chão. O que será que tem nesse pacote, hein? Vocês que já leram as outras histórias, o que vocês acham que tem? Dinheiro?
Dinheiro, né? A gente já leu as outras histórias, a gente já estava prevendo, né? Não sou eu só o esquecido, refletiu a sorrir apanhando. A curiosidade não é privilégio das mulheres. João apalpou o pacote, cheirou-o e por fim rasgou de leve um canto do invólucro. Dinheiro! Era dinheiro, muito dinheiro. Um pacotão de dinheiro. Pereira sentiu um tremelique de alma e corou. Se o vissem naquele momento sozinho no carro com o pacote a queimar-lhe as mãos. Pega o larápio! Esqueceu do jornal lido e partiu incontinente à procura do chefe da estação. Então ele ficou com medo de ser acusado de roubo, né? Dá licença? O chefe interrompeu o que fazia e olhou-o com displicência. Encontrei num carro do expresso esse pacote de dinheiro. A mágica voz de dinheiro, o chefe perfilou-se e, arregalando os olhos num dos bons assombros de sua vida, exclamou pateticamente. Dinheiro? Sim, dinheiro, confirmou João. Num carro do expresso. Eu voltava de Himenópolis. E ao desembarcar... Deixe ver. João depôs sobre a mesa o pacote. Com os óculos erguidos para a testa, o chefe desfez o amarrilho, desembrulhou o bolo e, assombrado, viu que era, na verdade, dinheiro, muito dinheiro, um dinheirão. Contou-o com os dedos comovido. Pasmou. Encarou afito o homem sobrenatural. Por que ele está falando que o João Pereira é um homem sobrenatural? Por que vocês acham que o narrador fala assim? Tem ideias? Porque que homem que acha um dinheirão e vai lá e devolve, né? Só um homem sobrenatural. Então é muito raro isso. São poucos os que, de fato, têm essa honestidade tão firmada, assim. E ainda mais um homem tão pobre como João Pereira. 360 contos. Piscou, abriu a boca, depois erguendo-se, disse em tom sincero, espichando-lhe a mão. Quero ter a honra de apertar a mão do homem mais honesto que ainda topei na vida. O senhor é a própria honestidade sob a forma humana. Toque. Então acaba, né, com como que chama esse moço? O chefe... Deixa eu ver o nome dele. O chefe da estação. Então acaba com o chefe da estação fazendo todos esses cumprimentos, né? Deixa eu apertar a mão do homem mais honesto que eu já conheci na minha vida. E aí acaba. Então vamos fazer os exercícios agora. Página 187. Vocabulário. Assinale a alternativa que corresponda ao termo em destaque. 1. Era incapaz de recorrer aos expedientes com tanta eficácia empregados pelos colegas. O que significa eficácia para vocês? Eficiência, desobediência ou negligência? Eficiência. Eficiência. Então é a letra A. 2. Haja saúde que vai tudo muito bem. Era o mote de João Pereira e dos seus. Então, o que é um mote? É o destino, o desejo ou o lema? Lema. Lema, muito bem. Então, o lema de João Pereira era haja saúde que tudo vai muito bem. Porque ele não se importa tanto assim com o dinheiro. Para ele, outras coisas são mais importantes, como a saúde. A honestidade, né? Me parece que também é bem importante para ele. 3. Nos lares humildes, telegrama é acontecimento de monta. O que significa de monta? Passageiro, comum ou importante? O quê? Passageiro? Não, aí é um acontecimento importante. Então, chegar um telegrama, antigamente, né, para essas famílias mais humildes, era algo impressionante, era algo que indicava uma grande importância. Então, por isso que eles ficaram aliviados quando eles viram que não era nenhuma desgraça que tinha acontecido, né? Eram boas notícias. 4. Disse aos nubentes as chalaças do uso. O que vocês acham que significa nubentes e chalaças? Então, tem meninos e verdade. Noivos e gracejos. Muito bem, noivos e gracejos. Então, o João Pereira falou aos noivos, né, todos os gracejos. 5.
verificou que é pobreza maior de todos os crimes, ou pelo menos o mais severa e implacavelmente punido. O que significa? Seriamente? Não, implacavelmente é imperdoavelmente. Letra A. 6. Rasgou de leve um canto do invólucro. Embrulho. Embrulho, muito bem. Então, letra B. 7. Pereira sentiu um tremelique de alma e corou. O que é um tremelique? Tremor? Tremor, muito bem. 8. O chefe interrompeu o que fazia e olhou-o com displicência. O que é displicência? Descasso. Descaso. Você olha com pouco caso, assim, isso aí. Na atividade 2, na verdade, eu só vou ler as informações, tá? Para vocês conhecerem um pouco mais do Monteiro Lobato. Tá bom? Ricardo, que som é esse? Tá fazendo som esquisito mesmo, né? No Tá áudio do bugando. Ricardo. Tá deve estar um glitch no áudio. Uma interferência, né? Parece. É um glitch. O que é isso, glitch? É bug, é quando dá uma falha no sistema. Ah, parece mesmo isso, né? Então eu só vou ler aí para vocês conhecerem um pouco mais do Monteiro Lobato, tá bom? E o Guilherme caiu. Nasceu em Taubaté em 1882 e morreu em São Paulo em 1948. Cursou Direito. Revelou-se escritor durante o curso. Herda a fazenda de seu avô, o Visconde de Tremembé. Deixa o interior. Em São Paulo, funda a editora Monteiro Lobato. Um ano depois, em 1918, lança o volume Urupês. Aí, falência da editora em 1925, vai para os Estados Unidos como adido comercial do Brasil. Em 1931, ao voltar dos Estados Unidos, funda a Companhia Petróleo do Brasil com o lema "O petróleo é nosso". Tem problemas com o governo Vargas e é preso. Após 90 dias, é posto em liberdade. Muda-se para Buenos Aires, regressando logo a São Paulo. Deixou a obra infanto-juvenil de cunho didático, ensinando e divertindo. Então, o Monteiro Lobato, ele é principalmente conhecido por causa da obra infantil que ele criou, que é, por exemplo, o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ele teve uma importância muito grande na literatura, porque ele deixou acessível as histórias para as crianças. E fez histórias divertidas para crianças, né? Histórias que as crianças se interessavam naquela época. Na obra para adultos, retrata o marasmo e a improdutividade das fazendas do Vale do Paraíba. Criou o Jeca Tatu, símbolo do trabalhador rural paulista. Então, o Monteiro Lobato ele tem uma grande importância na nossa literatura, porque ele criou personagens icônicos que a gente fala deles até hoje, como a Emília, como o Jeca Tatu, também é um personagem muito conhecido da literatura do Monteiro Lobato. Só que o Monteiro Lobato, ele precisa ser visto com uma ótica crítica. Por que eu digo isso? Porque reparem que o Monteiro Lobato, ele nasceu em 1882, né? A nossa escravidão só foi abolida em 1888, e mesmo depois da abolição da escravidão, as práticas e o preconceito racial continuou existindo muito fortemente no nosso país e em outros países também. Então, mesmo a abolição tendo sido abolida, o comportamento da sociedade não mudou. E o Monteiro Lobato tinha alguns pensamentos um pouco racistas, né? Comparado àquela época, era até normal. Assim, né? Errado, mas era comum. Então, às vezes, na obra dele, ele coloca alguns termos que são uma reprodução desse preconceito racial aí da época. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado aí em algumas coisas do Monteiro Lobato. Diga. Eu vou entrar pelo telefone porque meu computador, porque meu notebook deu erro, tá? Tá bom? Tá bom. Então, a gente tem esse certo cuidado aí em algumas coisas do Monteiro Lobato por conta disso. Porque, às vezes, ele reproduz um pensamento que era comum naquela época. Então, às vezes, ele coloca um estereótipo dos negros ali na história, né? Às vezes, ele coloca os negros em alguma situação que a gente vendo com o nosso olhar crítico dos dias de hoje, acaba sendo um tanto inaceitável. Mas ele tem aí também a sua grandiosidade, né? Ele é um homem do tempo dele, porque no tempo dele era super comum, assim,
as pessoas terem essa visão extremamente distorcida da população negra. Mas a gente vê que a obra dele continua firme aí, a gente ainda estuda essa obra, só que é sempre bom a gente estudar fazendo essas observações, tá? Esse texto, por exemplo, não tem nenhum problema, mas existem outros, assim, que aparecem algumas coisas problemáticas, e aí é importante a gente discutir, a gente ver, porque aí a gente observa como que era tratado o racismo naquela época, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Então, agora vamos responder na página 188. Interpretando o texto. 10. No conto de Lobato, como o personagem se viu de posse do dinheiro? Como que foi parar o pacote nas mãos aí do Pereira? Ele foi buscar o jornal que ele esqueceu no carro e tropeçou no pacote que tinha dinheiro. Muito bem, então exatamente isso. Então, na 10, vou escrever aqui do lado, né? Ao voltar para buscar o jornal que havia esquecido, João Pereira tropeça num pacote que continha dinheiro. Os personagens criados por Monteiro Lobato, o personagem criado por Monteiro Lobato vegetara já há 10 anos sem conseguir nunca mover um passo à frente, porque queria subir honestamente por mérito. O que essa atitude provoca nos colegas? Cite o trecho e explique o que significa. Então, o que essa atitude do João Pereira de ficar sempre querendo subir honestamente provoca nos colegas que trabalham com ele? Ninguém respeitava ele? As pessoas riam dele, né? Então fala assim, que provocava risinhos piedosos. Por que isso acontece? Por que eles riam dele? Porque eles sabiam que ele nunca ia subir assim no trabalho dele sendo honesto. Porque a vida nem sempre respeita os honestos, né? Então, assim, muitas vezes aquele que é o mais honesto é aquele que é o mais ridicularizado. Então, parece que a própria sociedade já nos ensina a não ser éticos, né? Então, muitas vezes a gente vê que as situações que a sociedade nos coloca é já uma forma de nos ensinar a agir de má fé. Olha que complicado que é, então, você ser honesto numa sociedade que te impulsiona a agir de má fé. Então, é complicado, né? Então, provocava risinhos piedosos. Deixa eu ver o que mais que a gente pode colocar. Ô, professora. Oi? Pode falar um negócio? Pode falar. Sabe aquele... Falando esse negócio de honestidade, já viu aqueles vídeos lá de teste de honestidade? Já ouviu falar? Não. Tipo assim, ó, tem um vídeo no YouTube que um cara, ele vai comprar uma Audi vestido de mendigo. Aí tem um cliente que lá que ele fica desprezando ele só porque ele tá mal vestido. Aí quando ele compra o carro, que ele mostra o dinheiro à vista, aí o cara se sentiu culpado. É bem isso que acontece, né, socialmente. A gente vê que parece que as pessoas valorizam aqueles que têm dinheiro mais do que aqueles que não têm. Eu também tava vendo um vídeo no YouTube. Um cara, ele tava passando na rua. Aí ele tava morrendo de fome. De uma pergunta pro dono da loja lá que vendia carro. Aí o cara foi lá, comprou uma marmita pra ele. Aí ele foi lá e comprou uma BMW que tinha na loja. A gente vê que dependendo da classe social, a gente parece que é mais bem tratado, a gente tem mais oportunidades. Por isso que eu digo assim que a nossa sociedade, ela preza muito o dinheiro. Ela preza muito mais o dinheiro do que a ética. Eu também, tipo assim, eu tenho outro vídeo que o cara, ele, tipo assim, ele tá com dinheiro de brinquedo no bolso, aí ele tá com quase 50 mil reais enrolado
no elástico e deixa cair no chão. Aí ele tenta ver pra ver quem é que pega. Aí teve algumas pessoas que pegou, levou embora. Aí teve outras que pegou, entregou pra ele. Aí é um teste de identidade pra saber se alguém pegava ou devolvia. E são pouquíssimos, né, os que devolvem. Mas é porque parece que a gente já é ensinado mesmo, né? Então parece que muitas vezes ser ético, ser honesto, estar firme com as suas convicções, parece que é você nadar contra a maré. Porque a maré fica te falando, não, você tem que ser de outra forma. Então, assim, essas discussões sobre ética, elas são muito importantes. Porque o que a gente ouve por aí é pra gente ser diferente. Ser diferente daquilo que, na verdade, a moral nos ensina, nos mostra o como deve ser, né? Então, é muito complicado isso, porque o tempo inteiro a sociedade está nos mostrando a como agir sem ética. Professora, aí também, nesse mesmo vídeo que eu tava te falando, o cara ele foi comprar uma moto nesse momento de pandemia. Aí ele foi lá comprar uma moto vestido de mendigo. Aí chegou um cara com uma arma, que era policial. Ele falou, ô mano, qual que é o seu problema? Vai pra rua que é o teu lugar, velho. Você não consegue nem comprar uma moto dessas, caramba. Pois Aí o cara é. falou, tipo assim, ó, de todos esses que o cara fez, a única pessoa que tratou ele bem foi só o atendente. Que geralmente deve ser a pessoa que tem menos condição financeira também. É. E aí a gente vê que já trata com mais respeito, né? Conhece um tanto das dores da vida, das dificuldades da vida. Então vamos lá, 12. O fato de o personagem viajar na primeira classe suscitou reflexões sobre as classes sociais. A qual conclusão ele chegou? Qual conclusão que ele chegou na hora que ele estava viajando na primeira classe? Que ele vai refletindo. Aí ele chegou à conclusão que a pobreza é o maior de todos os crimes. Isso. Então ele começa a observar, né, a meditar sobre as desigualdades sociais. Então parece que você ser pobre é ser um crime, porque aí você é maltratado, você é escorraçado, você não tem oportunidades, você não pode ter um ensino decente nesse país, por exemplo, você não pode ter uma saúde de qualidade. Então parece que ser pobre é um crime, né? Porque da forma como você é tratado, é como se você estivesse sendo com um criminoso mesmo. Então é isso que ele vai refletindo, né? Sobre a questão das desigualdades sociais. Então, João Honesto meditou sobre as desigualdades sociais e verificou que a pobreza é o maior de todos os crimes. Ou, pelo menos, o mais severo e implacavelmente punido. Então, triste essa reflexão, né, que ele entrou. Ele viu que, por exemplo, na primeira classe, ele foi 1000 vezes mais bem tratado do que ele é na segunda classe. Só porque ele pagou mais. Ou seja, o tratamento que se dá às pessoas, ele é baseado no quanto se paga? O quão errado é isso, né? 13. Qual a reação do chefe da estação diante da devolução do pacote? Como que o chefe da estação fica quando ele devolve o pacote? Ele fica surpreso. Isso, ele fica extremamente surpreso, né? E o que mais? Então, o que acontece? O chefe da estação se surpreende com a atitude do João e diz que ele é um dos homens que ele é o homem mais honesto que ele já conheceu.
É engraçado isso, né? O tanto que a gente se surpreende quando a gente vê atitudes que, na verdade, eram certo a se fazer. Parece que ser ético hoje é uma questão de surpresa. E aí, quando a gente constata essas coisas, a gente vê o quão doente está a nossa sociedade. Porque se numa atitude de ética, de justiça, de honra, são atitudes que merecem uma grande surpresa nossa, então mostra que a gente está com problema. Não quer dizer que o comum não está sendo a atitude justa e honesta. O comum está sendo a atitude falsa, né? A atitude desonesta. Então, temos aí um problema na nossa sociedade. Porque essas atitudes não precisariam de surpresa. Por exemplo, teve um dia que eu estava comendo pastel numa pastelaria, né? E nessa pastelaria, onde você senta, é um pouco mais baixo do que o balcão. Então, geralmente, as pessoas que estão trabalhando na pastelaria, elas não conseguem ver o que tem no balcão, né? E aí, um dia eu estava lá comendo e uma pessoa esqueceu o celular em cima do balcão. Aí eu entreguei para a mulher e falei assim, ó, alguém esqueceu o celular. Mas a mulher ficou extremamente surpresa que eu entreguei o celular. Ela ficou assim, nossa, como é raro alguém entregar, porque já aconteceu várias vezes das pessoas esquecerem e aí passa alguém e leva embora. Aí eu falei, nossa, mas não tem que ser raro isso, né? Não é meu, como que eu vou pegar? Então aí a gente tipo assim, vê, ó, né? quando eu A sociedade tinha. está doente. Pessoal, quando eu tinha 7 anos, meu pai, ele tinha saído no mercado para comprar um negócio. Aí um cliente que tá na frente dele esqueceu o celular lá no balcão. Aí ele trouxe para cá, mas ele não pegou para ele. Ele tava tentando descobrir de quem é para poder entregar pro dono. Mas só que aí, o que ele fez? Aí ele tirou o chip para não rastrear, porque ele tinha medo que localizasse o telefone e suspeitasse que meu pai tinha roubado. Aí ele começou a olhar as fotos e tal, aí descobriu o endereço do cara. Aí ele foi lá na casa dele e entregou. E o cara ficou extremamente surpreso, né? Ele ficou surpreso, porque falou, nossa, mas como é que você tem coragem de entregar meu telefone? Hoje em dia é tão raro a gente fazer isso. Aí meu pai falou, isso aqui não é meu, pertence a você. Pois é. Né? Então, por que a gente naturaliza pegar as coisas que não são nossas? Então, são coisas que não podem ser naturalizadas, não é nosso, a gente não pode pegar o que não é nosso. E aí a gente vê que quando a gente age diferente, né? Aliás, age da maneira como se tem que agir, causa toda uma surpresa, né? Uma comoção. Então, triste, né? Constatar Professor, o mas quão tipo doentes assim, ó. estamos. Professor, mas tem pessoas que, por exemplo, algumas pessoas se fazem de honesta, mas no geral elas pegam as coisas dos outros. Muitas vezes ela fala, eu sou honesta, eu entrego tudo, mas no real ela pode pegar a coisa das outras pessoas. Pois é. Muito triste, né? Complicado. Por exemplo, vamos supor, eu conheci uma pessoa que se faz de honesta, mas aí ela achou um telefone, um iPhone 8, não, iPhone 7 lá no ponto de ônibus, ao invés de entregar, não, pegou pra ela. Então ela se Pois é. finge, né? Muito difícil, né? 14. Imagine e escreva quais foram as possíveis reações da mulher de João Pereira quando soube do ocorrido. Então, agora o que nós vamos fazer? A gente vai imaginar como que a mulher do João Pereira reagiu quando ele contou que ele encontrou um dinheirão e devolveu. Como que vocês acham que ela reagiu? Escrevam aí um pedacinho de um texto, como se fosse a continuação do texto. Então, narrem aí como que vocês imaginam que foi a reação dela quando ele contou essa história. Aí leiam para mim. Enquanto vocês escrevem, eu vou colocando uma sugestão, tá bom? Que é a que aparece na apostila.
Zona chegou, a gente vai ganhar ponto, né? Sim. Ah, é? Quem lê, aí o que escreveu vai ganhar. Tá, deixa eu pensando. Então, escrevam aí como se fosse uma continuação da história. Quem terminar, pode me falar aí que eu vou ouvir. Vou ouvir e já dar um pontinho. E aí, alguém já fez? Tô escrevendo. Tá. Pode ser bem curtinho, tá? Um parágrafo só, rapidinho. Ô, professora, Oi. esse ocorrido que você fala é quando o João Pereira chegou em casa e descobriu que aquilo ali é um pacotão de dinheiro, né? Aí a gente tem que falar o que a mulher dele pensou. É isso? Na verdade, vocês vão imaginar o que a mulher dele disse depois que ele contou que devolveu todo esse dinheiro. Quando ele chegou em casa, aí ele conta para ela o que aconteceu. Eu escrevi. Pode ler, então, Jonas, por favor. Após ouvir o que houve, a esposa de João ficou feliz pela honestidade dele e disse: Você fez a coisa certa, João. Estou orgulhoso de você. Só isso. Perfeito. Ficou ótimo. Mais alguém quer compartilhar? Eu tô escrevendo aí. Tá bom. Vou ler, então, como que a apostila colocou pra gente, para vocês terem uma ideia, né? Para auxiliar quem talvez esteja com dificuldade. Eu mandei aqui. Peraí. Assim que soube da devolução, a mulher elogiou a honestidade do marido. Porém, ao saber da grande soma de dinheiro, teve um acesso de cólera, sacudiu-o nervosamente e caiu no choro. Então, aí, né, nessa sugestão da apostila, a mulher fica feliz no início, né? Mas depois, quando ela sabe da quantidade de dinheiro que ele devolveu, ela fica triste, né? Ela vê. Professora, pode perguntar um negócio? Pode. O que você faria se você achasse uma maleta cheia de dinheiro, com 100 mil reais dentro dela? Olha, eu prefiro acreditar que eu daria um jeito de devolver. Mas na real você? Eu não sei, né? A gente só sabe o que acontece exatamente quando a gente está passando pela situação. Eu pegaria pra mim, nem mais nem menos. Eu espero que, se acontecer comigo, eu tente devolver. Só que, na verdade, eu acho que a gente só sabe qual é a nossa atitude quando assim, de fato. Aí que a gente testa a nossa honestidade, né? Aí a gente vai descobrindo quem nós somos verdadeiramente.
Não, eu fiz. Ah, tava perguntando, ué, cadê o Ricardo que sumiu? Pode ler. Ô, Ricardo, Eu não sei se tá bom. você tá com fone de ouvido? Sim. Tenta É porque tirar o quando... fone, acho que fica melhor, porque tá dando muita interferência. Fala agora. Oi, Melhorou já. Já tá melhor. eu coloquei. Ela ficou muito surpresa ao ouvir o que ele falou e disse: por que você não ficou com dinheiro? Mas fico feliz por sua honestidade. Tá ótimo, perfeito. Leonardo, você tá aí ou você sumiu? Léo? O Léo foi pra Nárnia já. Deve estar Terminou, almoçando. Ian? Quer ler? Ah, é. Ah, eu acho que ficou. Acho que ficou. Tá bom, então pode ler. Peraí. Professora, eu coloquei assim, ó. Sua mulher ficou extremamente irritada por entregar o dinheiro e disse: você entregou todo o dinheiro, seu idiota? Como pode fazer isso? Cada um vai ter uma reação diferente, né? Cada um É, eu imagina imaginei de assim. uma forma. É, eu imaginei assim, pô. É, eu imaginei assim, acho que a mulher dele vai ficar irritada, né, pô? Pra Uhum. entregar todo aquele pacote de dinheiro. E ainda mais, será que o João Pereira sabia quem era o verdadeiro dono? Que ele pode entregar para um estranho. É, tem esse porém também, né? Você vai entregar para um estranho, o que que o estranho vai fazer com o dinheiro também? É, vamos supor, eu acho um relógio de diamantes no elevador aqui do meu prédio. Aí eu coloco um cartaz assim no elevador dizendo: achei um relógio de diamantes, bloco tal, 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 apartamento tal, tal. Quando eu vou ver, tem uma fila até outro bloco. Aí a Só gente pra... vê que o problema de honestidade não tá com você, tá com os outros. Quando acontece isso. É, então eu tô sendo honesto, mas o problema é que as pessoas querem. Uhum. Então aí você vê que a sociedade já vai nos conduzindo a agir de má fé, a agir errado. Porque aí a gente pensa, ah, tá bom, eu fui honesto, mas aí para quem eu for entregar não vai ser honesto. Então para que eu vou ser honesto? Então aí a gente já vê que a própria sociedade vai nos educando a fazer, a agir de má fé. Difícil, né? É. Vamos ver o próximo, último exercício, 15. O que o dinheiro poderia fazer pela família do personagem? O que vocês acham que esse dinheiro podia fazer por essa família, se ele pegasse para si? E ajudar ele nas condições financeiras. Isso. Não, mas acho que podia fazer assim, ajudar nas condições financeiras, ajudar na casa. Tipo assim, aí se ele resolver ter um filho, aí podia ajudar, né? Comprar Ele já tinha berço, 2 roupas, né? filhas, né? Então Essas poderia ajudar com filhas, as filhas. ele podia talvez guardar o dinheiro para bancar um estudo para as filhas dele, ou eles poderiam usar esse dinheiro também para que não precisasse a mãe e as filhas trabalharem para ter uma renda extra. Eles poderiam comprar algo para casa deles, algo que eles estão precisando. Então, várias coisas. Aí vocês colocam aí uma sugestão do que vocês acham que eles poderiam fazer com esse dinheiro. Eles poderiam comprar roupas novas, né? Porque dá para ver que as roupas deles são bem velhinhas. Mas mesmo assim, ele optou pela honestidade. Bom, terminamos. Na próxima aula, a gente vai falar mais um pouco sobre os gêneros narrativos, tá? Nossa. Pois é, mais um pouquinho. E aí a Não, gente acaba não, aí. eu não tô falando disso não, professora. Ah, bom. Menos Ah, mal, né? é porque, pô, só tem menino aqui, pô, 4 ainda, ó. E o Léo nem tá aí, né, ainda. Acho, ou vai ver que ele tá, mas ele não quer falar. É, mas Já tudo bem, aconteceu. né? O importante é que Isso é uma vez. Todo mundo falou que ele não estamos tava aí, mas seguindo na em verdade ele não tava. frente. Nós estamos seguindo em frente, cumprindo o nosso papel, né? Bom, em breve vocês vão pegar a prova de vocês, tá? Do terceiro bimestre. Nossa, professora, as provas agora estão vindo mais rápido. Nossa, quando no início da Tá quarentena. passando rápido o tempo. Quando Nessa foi prova, no início da quarentena, pô, acho que a gente ficava com a apostila 1 ou 2 meses e depois entregava a prova. Nossa, agora tá vindo nessa por quase uma prova eu vou semana. pedir para vocês fazerem uma análise de um conto que eu coloquei lá. E aí eu vou auxiliar vocês, tá? Com quais são essas informações que vocês precisam colocar ali.
Então, quando vocês pegarem a prova, se vocês tiverem dúvidas, não dá para entender exatamente o que é que eu estou pedindo, aguarda um pouco para fazer o exercício que eu explico na aula, tá bom? Tá. Então tá bom, pessoal, é isso. Se vocês não quiserem falar mais nada, terminou. Tchau, pro. Tchau. Até semana que vem. Tchau, professora. Tchau.